Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando agora a 7ª sessão do ciclo de lives Brasil, Reflexões e Análise Histórica, promovido pelo Instituto de História da UFRJ. Essa é a nossa penúltima sessão, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto, apresentar a equipe e depois faremos a introdução da nossa convidada de hoje. Eu sou o Rodrigo Farias, professor de História da América do IH UFRJ, e vou apresentar agora a nossa equipe, a começar pela professora que está fazendo a coordenação junto comigo. Vamos lá, Isabelle, é com você. Boa tarde a todos, o Rodrigo já me apresentou. Eu sou professora da área de História do Brasil. Nós coordenamos esse projeto de extensão, que tem sido uma ótima experiência. O objetivo desse projeto, né, é trazer mais uma iniciativa do IH para a extensão virtual. Um projeto de extensão tem como foco a troca de saberes com o público externo à universidade, com a sociedade civil, e divulgar um pouco do que é pesquisado, daquilo que é discutido, daquilo que nós produzimos no ambiente da universidade. Então, eu acho que esse projeto é fundamental nesse momento e se junta a outras iniciativas de outras universidades públicas nesse momento. Esse projeto conta com a participação das nossas extensionistas, que representam ali o nosso corpo docente, a Ana Clara e a Júlia Ramos, que participam desse projeto e colaboram com todas as nossas etapas de trabalho. Vou apresentar para vocês a Ana Clara. Boa tarde a todos, meu nome é Clara, eu estou no 6º período do curso de graduação em História na UFRJ e eu sou monitora de História da América Contemporânea, sou monitora do Rodrigo, quero agradecer por mais uma oportunidade de estar nesse curso maravilhoso, nesse ciclo de lives incrível. Eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito mais uma vez, eu estou muito ansiosa para ver como vai ser. Olá, boa noite. Como a Isabelle já me apresentou, sou a Júlia Ramos, também faço História na UFRJ, lá no IH. Estou no 5º período e também quero muito agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. A gente está aprendendo muito a cada semana, está sendo um ciclo de lives maravilhoso. Já estou triste que vai acabar semana que vem. E eu também sou monitora de Brasil 1 da UFRJ, que eu sou monitora da Isabelle. Então, estou muito feliz de estar participando aqui e espero que a gente tenha, de novo, mais uma live incrível. Obrigado, gente. Bom, apresentada a equipe, vamos ao tema. Nosso tema de hoje é o lugar da história no tempo presente. E para falar sobre isso, a gente convidou uma pessoa que é também professora de História do Tempo Presente, uma estudiosa da História do Tempo Presente, que é a professora emérita da UFRJ, né, do nosso Instituto de História da UFRJ, a professora Marieta de Moraes Ferreira. Bem-vinda, Marieta. É um prazer tê-la conosco. É muito bem-vinda nesse dia chuvoso para a gente falar não apenas do lugar da história no tempo presente, mas também falar, aproveitando o gancho, né, da história do tempo presente. E hoje a gente vai quebrar um pouco a formatação que a gente vem acompanhando, vem se fazendo nas últimas lives, né, em vez daquela exposição contínua do convidado no dia, seguida de perguntas e respostas, a gente vai fazer primeiro uma roda de perguntas entre nós, e as nossas extensionistas, a Ana e a Júlia, vão estar também atentas às perguntas que as pessoas forem fazendo, e ao final a gente vai abrir um segundo bloco só com as perguntas do público. Então, começamos entre nós, e depois a gente estende o papo ao público também. E, bom, já que eu estou com a palavra, eu vou começar a usar a minha prerrogativa de coordenador, né, e perguntar a Marieta pedir para você falar um pouquinho de si, né, da sua carreira e como você foi parar, né, no estudo da história do tempo presente. Bom, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, né?
Acho muito importante que o Instituto de História tenha essas iniciativas, né, de continuar durante o período da pandemia realizando atividades, reunindo professores e alunos. Então, agradeço imensamente ao professor Rodrigo, à professora Isabelle, aos nossos alunos também aqui presentes. Enfim, eu começaria dizendo que fui professora, né? Continuo, na verdade, mas na ativa, antes de ser emérita, antes de estar aposentada, durante 32 anos, onde eu tive a oportunidade de atuar na graduação, na pós-graduação, de História Social e também de coordenar, durante 5 anos, o mestrado profissional em Ensino de História. Então, todas essas atividades, eu acho que foi muito gratificante, eu acho que ser professora de História foi uma opção que, inicialmente, na minha carreira, não pensava nisso, mas que acabou trazendo para mim uma grande satisfação, uma grande gratificação. Então, você perguntou, Rodrigo, como é que eu cheguei ao estudo da história do tempo presente, né? Na verdade, quando eu comecei a minha carreira de pesquisadora, né, e de professora, o meu tema era o século XIX. Eram os comissários de café na província do Rio de Janeiro. E só depois do mestrado, quando eu ingressei e comecei a trabalhar no CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas, eu me aproximei da história contemporânea. Naquele momento, né, nos anos 70, se falava pouco aqui no Brasil de história do tempo presente. Nós falávamos de história contemporânea, né? E exatamente nesse trabalho com a história contemporânea, eu também me aproximei do trabalho com a história oral. E nesse momento, né, isso estou me referindo aos anos 70, 1970, né, 1980, e mesmo até 90, tanto a história oral como a história do tempo presente eram coisas vistas com muita desconfiança, né? Na verdade, a tradição historiográfica, vinda desde o século XIX, tinha como premissa a ideia de que a história, para ser uma disciplina científica, ela deveria guardar um distanciamento dos objetos estudados. Era a famosa necessidade de uma visão retrospectiva. Então, para você ser um bom historiador, para você poder estudar de forma objetiva, científica, os seus objetos, você deveria estar distante temporalmente desses objetos, né? E, juntamente com essa visão, também havia a visão que eram as fontes escritas que eram as mais valorizadas. Então, essas duas novidades, vamos dizer assim, né? A valorização e o reconhecimento das fontes orais, das fontes visuais e da própria história. Na época, a gente falava história contemporânea, história recente, enfrentavam muitas dificuldades na academia. Isso era uma visão não só brasileira, mas de outros países, especialmente na França, e no Brasil também havia uma desconfiança muito grande. Então, essa ideia, quer dizer, de legitimar dentro da universidade, aí nesse momento eu já tinha ingressado como professora aqui na época, Departamento de História da UFRJ, e começar a trabalhar com fontes orais e começar a querer trabalhar também com temas mais recentes, me obrigou a buscar uma reflexão do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, sobre essas temáticas. Então, o que era trabalhar com fontes orais? O que era a história oral? Essa fonte também ela tinha uma relação grande com a história do tempo presente. E essa ideia da história do tempo presente, né, essa discussão teórica, metodológica, ela nasce fundamentalmente na França, né, mas ela começa a ter mais eco aqui exatamente nesse final dos anos de 1980 e de 1990. Né? E eu, então, comecei a me dedicar a isso. Foi nesse contexto, inclusive, que eu organizei um livro chamado Usos e Abusos de História Oral,
onde eu reuni os principais historiadores franceses, alemães, norte-americanos, para discutir essa temática da história oral e essa temática da história do tempo presente. Então, foi dessa forma que eu me aproximei dessa temática, né, e comecei a não só realizar trabalhos de pesquisa sobre essa temática, né, sobre esse contexto, essa periodização histórica mais recente, como também a discutir o uso das fontes que seriam mais enriquecedoras e pertinentes para esse trabalho com a história, vamos dizer, recente, né? Ainda sem essa discussão, mas o que era uma história recente, né? Daí nasce a necessidade de discutir do ponto de vista teórico e metodológico o que era a história do tempo presente e quais eram os desafios que ela colocava e quais eram as limitações. Bom, Marieta, já que você levantou essa bola, né, e já que a gente também está sendo assistido por pessoas de fora, né, mas acho que é uma coisa que tem interesse para todo mundo, estudante de história ou não. Então, só para definir um pouquinho, na escola, geralmente no ensino tradicional, a gente aprende a dividir a história naqueles períodos super clássicos, né? Tradicional que vem do século XIX, né? Você tem a pré-história, que era muitas vezes largamente ignorada, aí vem antiga, medieval, moderna e a nossa boa e velha contemporânea, né? Geralmente naquele esqueminha em que termina num ano, começa no outro, a partir de algum grande evento, né? Focando geralmente na história, nos marcos da história europeia, geralmente, né? Então, assim, a rigor, qual é a diferença, então, entre essa visão de história contemporânea e o que seria a história do presente? Né? Porque eu imagino que mesmo estudante de história, como o nosso currículo tende a ser, na maioria das faculdades, ainda dividido com essas terminologias, né? Antiga, medieval, etc., raramente você vê uma disciplina de presente, né? Eu tive a sorte de cair numa faculdade que tinha história do presente, né? Minha estreia no ensino superior foi dando aula justamente dessa matéria, e eu acho que eu não vi mais, com esse nome pelo menos, em nenhum outro programa. Você poderia, então, explicar para o público o que seria, a rigor, história do presente? O que é esse tal do presente? O que ele tem de diferente daquela idade contemporânea que a gente aprende lá na quinta série, no sexto ano na escola? Pois é, a história contemporânea era uma periodização muito elástica, né? Porque normalmente ela dizia, começa com a Revolução Francesa, e daí para frente, até onde ela iria, era uma grande questão. Dependia muito do professor, mas em alguns lugares vinha até a Primeira Guerra Mundial, ou até a Segunda Guerra, enfim. E esses períodos realmente mais recentes eram períodos ou eram conjunturas que ficavam vedadas para o historiador, até porque essa história que a gente aprendia no colégio era aquela ideia de seguinte: o que é história? História é o estudo do passado, né? Durante muito tempo, essa ideia foi uma ideia dominante. E até hoje, muitas pessoas continuam pensando isso, está entendendo? Que a história, que os historiadores só podem se dedicar ao passado, de preferência distante, longínquo, né? Então, como é que você lida com esse período recente? E aí surge essa denominação história do tempo presente. E como é que se caracteriza esse período mais recente, né? Para contemplar até essa ideia do historiador Marc Bloch, que dizia que a história não é a história do estudo do passado, mas é o estudo do homem ou dos homens no tempo, né? E também chamava a atenção de como o presente influencia, impacta o trabalho do historiador, seja quando ele está trabalhando em conjunturas bem recentes, seja quando ele está trabalhando mesmo com um período mais distante, por exemplo, na história do Brasil, se ele está trabalhando com escravidão, ou se ele está trabalhando com o golpe militar de 64, sempre os debates do presente têm uma influência, têm um impacto nesses estudos, né? Então, focalizando mais especificamente a sua questão,
essa ideia da história do tempo presente, produzida por esses historiadores franceses e depois incorporada por outros grupos em outros países, e também aqui no Brasil, definiu o seguinte: a história do tempo presente é aquele tempo marcado pela presença dos testemunhos vivos que supervisionam o trabalho do historiador. Ou seja, então, a história do tempo presente, ela é caracterizada, ela é marcada pela presença de personagens, de testemunhos que estão vivos. Tá? Então, ela não tem balizas definitivas, como você tem na história moderna, ou na história antiga, ou na história medieval, que vai de tanto a tanto, né? Começa aqui e termina ali. Mas você tem balizas móveis, né? Marcos móveis, que contemplam, em geral, cerca de 80 anos, que é o período onde aquela conjuntura conta com a presença de testemunhos, que não só se manifestam, como muitas vezes pressionam e criticam os historiadores profissionais. Então, o que marca essa história do tempo presente é essa presença dos testemunhos vivos, que normalmente, até então, uma geração, né, se caracteriza por cerca de 80 anos. Né? É isso, então, que... E a partir dessa ideia, quer dizer, esse recorte de história do tempo presente, ele pode ir se modificando ao longo do tempo. Né? Possivelmente, você pode dizer que 1930 seria um marco para definir a história do tempo presente no Brasil. Né? Em outros países, você poderia ter outros marcos, outros eventos que fossem definidores dessa história do tempo presente. Né? Mas daqui a algum tempo, a Revolução de 30 já não será mais um marco. Possivelmente, outro evento, seja de ordem econômica, seja de ordem política, poderá ser o definidor desse novo momento da história do tempo presente. Eu lembro que teve algumas propostas, né? Claro, se tiver ficado claro, vocês podem voltar à pergunta. Eu lembro que houve umas propostas, né? Quando teve a queda do muro em 89, quando teve o 11 de setembro, quer dizer, tem alguns historiadores que parecem que se seguem muito pelo chamado acontecimento monstro, né? Eles ficam procurando alguma coisa que pareça um mega divisor de águas para fazer dali um novo marco para o presente. Então, se fosse a queda do muro, teoricamente o mundo até 88 seria e de 89 para frente seria outro, né? E esse seu critério é mais elástico e vai mais abrangente. Eu lembro que os franceses que eu cheguei a ver, eles se referiam demais à Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Essa ideia, inclusive, da história do tempo presente na França, ela surge tendo como marco inicial a Segunda Guerra Mundial. Mas também, como eu disse para vocês, esse marco, essa baliza, ela não é permanente, ela não é estável, ela é flexível. Então, ela pode, à medida que o tempo passa e que haver novos eventos profundamente marcantes numa sociedade, como você mesmo chamou a atenção, eventos-chave, como a queda do muro de Berlim, e que efetivamente traz uma série de mudanças, de transformações na sociedade contemporânea, pode ser visto como um marco da história do tempo presente na Europa. Uma dúvida, então. Eu estou esgotando as minhas rolas de perguntas, depois eu vou passar para as meninas, mas elas podem me cortar a qualquer momento também, fiquem à vontade. Eu fiz jornalismo antes de fazer história. Não cheguei a exercer, mas foi a minha primeira formação. Essa veia de entrevistador. É uma maneira de compensar um pouco a minha mãe, porque ela sonhava que eu ia ser o novo William Bonner e acabei virando professor. Eu acho que ela não estourou champanhe com essa decisão, mas enfim.
Enfim, é aquela coisa, a fantasia de mãe de jornalista, ele vai se apresentar um jornal nacional, né? É sempre essa a ideia. Mas, enfim, eu sempre ouvi dizer, né, às vezes na academia, isso antes, eu não sei se ainda é assim, quando você chama algo de jornalístico, não tende a ser um elogio, muitas vezes, né? É como se fosse uma coisa superficial. E meu primeiro trabalho, meu TCC de jornalismo, né, foi justamente sobre a queda de Vargas em 54, a crise de agosto, aquela coisa toda. E eu lembro que para trabalhar aquilo, embora houvesse alguns historiadores, inclusive alguns que escreveram bem perto dos eventos, né, o Skidmore, entre outros, eu tive que consultar uma quantidade enorme de obras que eram, na verdade, jornalísticas. Eram sobre história, naturalmente, mas eram de autoria de jornalistas, né? Aquela coisa bem de relato, de memórias, de lembranças, etc. Assim, a história do presente, né? Quem trabalha com esse recorte, ele ainda é discriminado? Você falou dos anos 70, mas mais recentemente, já tem uma aceitação melhor disso? Já está mais estabelecido? Ou ainda gera algum tipo de atrito com aquela coisa de que isso aí ainda é espuma, que só daqui a 50 anos nós vamos ter uma visão consolidada desses fenômenos, desses eventos? Mudou muito desde quando você começou? Hoje isso já está bem estabelecido aqui em outras partes? Como é que anda esse jogo de forças aí? Eu acho que isso mudou muito, houve uma alteração substantiva. Eu me lembro quando eu cursei a universidade, a gente praticamente parava na Revolução de 30 e olhe lá, até 1930 e depois não havia muita oportunidade de se estudar esses períodos mais recentes. Hoje, eu acho que grande parte dos cursos universitários contemplam possuem disciplinas que trabalham com a ditadura militar, que trabalham com a redemocratização. Talvez ainda não tenha o mesmo peso de que outras disciplinas que contemplam outros momentos históricos. Além disso, eu acho que é importante a gente ver também, eu até escrevi há algum tempo atrás um artigo que foi publicado naquela revista História do Tempo Presente, da Universidade Estadual do Santa Catarina, sobre essa trajetória dos estudos da história do tempo presente no Brasil, né? E pude fazer um levantamento sobre o crescimento dos trabalhos, das dissertações e teses sobre a história do tempo presente. E na atualidade, eu tenho um orientando que está, chamado Eduardo, que é aluno, inclusive, do programa de pós-graduação de História Social aqui da UFRJ, que ele está fazendo exatamente um levantamento sobre as teses e dissertações dos diferentes programas de pós-graduação no Brasil. E é realmente bastante esclarecedor como houve um crescimento exponencial desse período pós-64, pós-30 e especialmente pós-64. Né? A gente pode ver, inclusive, que esse período de 2010 até 2015, 2017, o crescimento foi muito grande de teses, de dissertações, de publicações variadas, né? Exatamente quando foi aprovada a lei de obrigatoriedade de acesso à informação, que disponibilizou uma grande massa documental sobre esses períodos mais recentes, especialmente sobre o período do regime militar. Então, eu acho que essa legislação, depois a própria existência na época da Comissão da Verdade, enfim, uma série de eventos políticos importantes funcionaram como estímulo para um crescimento muito grande dos estudos da história do tempo presente. É claro que ainda existem pessoas, especialmente de uma maneira assim do público em geral, que ainda não compreende bem esse novo posicionamento da história como uma disciplina científica e dos historiadores, né?
Até recentemente eu acompanhei o lançamento de um livro, que eu não sei se vocês tomaram conhecimento, sobre a trajetória do integralismo no Brasil, né? Do integralismo até o neointegralismo, né? Exatamente focando como um ponto importante aquele atentado que foi feito depois que se identificaram, neointegralistas à porta dos fundos, né? E aí, de fato, esse livro busca, a partir de um evento muito atual, fazer uma trajetória e recuperar a trajetória desses grupos sociais, né? Desse grupo político, digamos assim. E é muito interessante ver como é que isso tem muito a ver, né? Como é que acompanhar a trajetória de determinados grupos, de determinadas lutas políticas é muito importante e permite, quer dizer, dar uma inteligibilidade muito grande para eventos que estão ocorrendo no momento, né? Então, a história não é só o conhecimento do passado ou do passado distante. Claro que ela continua também contemplando essas áreas, né? Mas, de fato, a história do tempo presente, ela tem tido uma repercussão e uma legitimação muito grande. Pode-se até explicar o porquê disso, né? Não só no Brasil, mas em outros países, né? Não sei se teríamos tempo para aprofundar essa questão, mas, de toda forma, eu acho que é interessante pensar também nessa perspectiva. Mas, retomando o seu ponto a respeito da questão dos jornalistas, eu acho o seguinte, e creio que uma boa parte dos meus colegas pensem sobre isso também. Eu acho que a história, como uma disciplina científica, ela tem a preocupação de trabalhar com um método de investigação. Tá? Que método é esse? É um método que obriga a pensar no pluralismo de fatores que intervêm nas transformações sociais. É um método que propõe um conjunto de procedimentos e de regras que devem analisar os documentos, os testemunhos, para verificar a sua veracidade, a sua legitimidade. Então, esse é uma regra de ouro do ofício do historiador profissional. É claro que muitos trabalhos jornalísticos, em função, muitas vezes, da demanda quase que imediata da publicação de uma matéria, né? Da publicação, da redação de um informe sobre um evento, sobre um fato, muitas vezes não há a oportunidade dessa verificação, desse confronto dessas informações. Agora, é claro que existem trabalhos jornalísticos que são apoiados em pesquisas muito minuciosas, muito sérias, né? E com muita preocupação, de fato, de checar as fontes, né? Hoje, atualmente, a gente tem uma grande discussão até da importância da chamada imprensa tradicional e dos jornalistas, que são aqueles que estão dentro das redações dos jornais e das televisões, buscando verificar também a fidedignidade das informações num contexto em que cada vez pululam nas redes sociais as chamadas fake news, né? E também as informações negacionistas, né? E as falsificações de informações. Então, eu acho que depende um pouco, né, do trabalho jornalístico que está sendo feito. Agora, muitas vezes você pode ter trabalhos muito criteriosos, muito apoiados em pesquisas sérias, e muitas vezes você tem trabalhos que são memórias, trabalhos memorialísticos, não só de jornalistas, mas também de cronistas sociais ou de pessoas variadas que escrevem publicam sobre diferentes temáticas, né? E aí eu acho que seria interessante a gente discutir também a diferença entre memória e história.
Não sei se satisfiz a sua pergunta, Rodrigo, mas podemos seguir adiante se vocês acharem conveniente. Na verdade, eu ia perguntar sobre uma coisa da história do presente que sempre me chamou a atenção, que eu acho que só piorou desde a primeira vez que eu li. Eu li o livro Usos e Abusos de Memória Oral, História Oral, né, no mestrado, e na verdade, a prova de mestrado já falava de história do presente, por isso que eu nunca mais esqueci, fiquei com o assunto na cabeça, me foi muito útil. E uma das coisas que se falava era sobre o problema que você acabou falando ano passado, de excesso de fontes, que acho que hoje é pior ainda, né? Hoje, tweet de autoridade já pode ser fonte, e é um tipo de fonte extremamente numerosa, volátil, né? Sabe Deus onde é que isso vai parar daqui a 10 anos, se ainda vai existir. E, assim, tentar mapear certos fenômenos hoje é mais difícil. Quando eu estudei a queda de Vargas, como TCC, eu tinha os grandes jornais. Se fosse hoje, eu acho que eu teria que olhar as redes sociais de uma teia gigantesca de personagens, né? E sabe Deus o que mais se desenterraria daí. Então, assim, a impressão que me dá, a uma certa distância, é que investigar o presente está ficando cada vez mais difícil, apesar da liberação de informações, apesar do acesso a documentos de Estado, que você mencionou. É, se antes a gente sofria com falta de fontes, agora a gente sofre com uma avalanche delas. E acho que aí, você falou de fake news, é mais difícil ainda tentar separar uma coisa da outra, né? Quando, uma coisa é você investigar 10 memorialistas, outra coisa são 1.500 memorialistas registrados em 10 mil plataformas diferentes, e tentar separar o que é válido e o que não é, o que vai ajudar a formar uma história e o que é parte dessa grande memória, né? Então, assim, se você quiser aproveitar um pouquinho e tocar nessa questão da memória e da história, ótimo, mas se der, tenta falar um pouquinho da questão das fontes, porque está sendo um pesadelo, né? Antes, a gente ia lá, você falou do CPDOC, né? Aqueles arquivos maravilhosos com aquelas entrevistas e depoimentos de uma série de personalidades da história recente do Brasil, mas hoje em dia o CPDOC, em termos de quantidade, seria fichinha comparado com, enfim, uma infinidade de manifestações que essas pessoas, os seus equivalentes hoje, produzem em tudo quanto é canto, em plataforma, em meio, né? Para pegar só o presidente da República, né? Para falar sobre ele, a gente teria que pegar não apenas registros escritos, mas memes, coisas que são compartilhadas em 10 mil plataformas, etc, etc. Como é que é isso, ou vai ser isso daqui a um tempo? Eu acho que realmente é muito desafiador, né, trabalhar com a história do tempo presente no presente, né? Mas exatamente por isso, a história, o lugar da história no tempo presente, o lugar da história, você pode perguntar, bom, mas para que serve a história hoje? Né? Qual a validade, qual a utilidade dos estudos históricos, dos historiadores? Né? Eu acho que, mais que nunca, eu acho que a história tem um papel fundamental. Né? E aí eu digo história como um conhecimento científico que se apoia num método, que tem a preocupação de apurar informações, de verificar a validade e a confiabilidade dessas informações. Por quê? Porque eu acho que é muito difícil, realmente, diante do grande afluxo de informações, né? E muitas vezes informações que aparecem nas redes sociais e depois desaparecem, né? Então, a própria permanência dos sites muitas vezes é efêmera. Então, existe uma série de desafios, sim. Agora, eu acho que o papel do historiador vai estar exatamente em saber recortar um objeto, definir o que ele vai estudar. Aliás, essa não é uma novidade também na tarefa do historiador, mas é muito importante definir o que vai ser estudado. Né? Quando a gente está explicando para os nossos alunos como é que faz um projeto de pesquisa, né? Então, como é que você recorta o seu objeto, como é que você define o que você vai estudar, quais são as fontes que você vai estudar,
qual é a hipótese que você quer verificar, né? Então, é importante que você tenha essas premissas, né? Esses pontos de partida, para que você possa selecionar as fontes com as quais você vai trabalhar. Evidentemente, não é possível para um historiador, né, dar conta de uma infinidade de trabalhos e de memes e de Twitter, de matérias de Facebook, mas você vai poder definir, fazer recortes, definir pequenos conjuntos documentários que vão permitir uma análise mais conscienciosa. Mas o que eu vejo muito hoje, também como importância da história, é fornecer uma ferramenta para a sociedade, né, para, de uma maneira geral, as pessoas, mesmo que não sejam professores, não sejam intelectuais, mas que têm interesse cultural sobre a história do país, até sobre o momento em que nós estamos vivendo, né, é que haja essa preocupação que nos é trazida pelo método de investigação histórica, que é a apuração das informações, né? O confronto das fontes. Você sempre, eu acho que isso é muito importante, porque cada vez mais a gente vê essa infinidade de fontes e de materiais baseadas em fake news, em negacionismo de eventos, de personagens, de fatos, né? Mas como é que você explora isso? Como é que você contesta isso? Porque eu acho que a contestação desse tipo de informação é fundamental para a manutenção das nossas sociedades democráticas e que respeita a diversidade, que respeita os pontos de vista diferentes, né? Então, a manutenção das sociedades democráticas é muito importante que se tenha ferramentas de avaliação das informações que são dadas, né? E eu acho que isso, inclusive, é muito importante também para as escolas, né? Muitas vezes a gente discute muito, quando eu fui coordenadora do mestrado profissional de ensino de história, voltada para professores da educação básica, que a UFRJ é a principal núcleo, mas que reúne 39 universidades atualmente, em vários estados brasileiros, né, com um grande número de professores de história que atuam na educação básica. Era a discussão, quer dizer, o que você ensina, como você ensina história para um menino de 12 anos, de 15 anos, né? Muitas vezes meninos também que têm condições de vida muito difíceis, né? E têm pouco interesse por determinados eventos, determinados momentos da história, ou mesmo narrativas, né? Que os historiadores apresentam. Mas eu acho que se nós conseguirmos passar para esses estudantes o que é o método de investigação histórica, eu acho que é fundamental, porque hoje nós temos uma guerra de narrativas e uma guerra de memórias, né? E o que distingue uma narrativa de outra? Vêm umas pessoas e dizem, não, mas a escravidão no Brasil não foi um problema, a escravidão no Brasil foi até amena, né? Não deixou maiores consequências, entendeu? Tem narrativas hoje que você vê na internet veiculando esse tipo de narrativa, esse tipo de versão, né? Aí você vê uma outra narrativa que se confronta com isso. Como é que um jovem ou como é que um cidadão brasileiro se defronta diante disso? Né? Como é que ele se comporta? Como é que ele avalia essa guerra de narrativas? Né? Apoiada também por uma guerra de memórias. O que dá sustentação a essas narrativas são memórias. Né? E aí eu volto a frisar aquele ponto. Memória é uma coisa, história como conhecimento científico é outra coisa. Não que as memórias não sejam legítimas, não sejam importantes. Inclusive, o historiador lança a mão das memórias no seu trabalho. As memórias são fontes para os historiadores, mas elas são diferentes da história escrita dentro de preceitos científicos. Não sei se esclareci
bem esse ponto, e se vocês gostariam ainda de completar alguma coisa. Bom, a Beli tem uma pergunta. Bom, já dei agora boa noite, né? Mais uma vez, muito obrigada, Marieta, por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite. Na verdade, tenho mais de uma pergunta, mas vamos lá. Já que você tocou na questão da formação dos professores, né, da importância da educação básica, eu fico pensando que a gente vive um momento muito difícil, né, de banalização e de simplificação do nosso trabalho. E nesse momento da pandemia, de repente, todos os professores tiveram que se reinventar, sobretudo os professores que atuam na rede privada, na educação básica, de uma hora para outra foi cobrado desses professores que eles convertessem tudo aquilo que eles davam na forma presencial para o meio digital. E aí, uma grande preocupação, e algo que eu vejo às vezes dos meus alunos, nos futuros professores, né, é como trabalhar essas questões atuais na educação básica. Porque hoje há um certo monitoramento em relação aos nossos conteúdos, né? Então, qual é o desafio de trabalhar a história do tempo presente em sala de aula, mediante esse monitoramento dos nossos conteúdos, essa tentativa de influenciar aquilo que nós ensinamos. Qualquer tipo de assunto, hoje em dia, você pode ser acusado de comunista, por exemplo, principalmente quando envolve críticas ou reflexões mais severas em relação ao atual governo. Olha, eu acho que ser professor, principalmente ser professor da educação básica, é um desafio enorme. Eu acho que é uma atividade pouco valorizada, as pessoas não reconhecem a importância e o desafio que esses professores, seja da rede pública, seja das escolas privadas, ser professor da educação básica é um grande desafio, né? E nesse momento, então, da pandemia, eu acho que esse desafio se amplia. Por quê? Porque você foi acostumado a trabalhar dentro. São desafios de várias naturezas, né? Tem um desafio que é você trabalhar usando tecnologia, né? Ou o ensino mediado por tecnologia, né? Que é uma coisa que nós não estamos acostumados. Nós não estamos nem acostumados a fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, não é verdade? Eu nunca tinha falado em live na minha vida, né? Então, quando as pessoas falam, vou te mandar um link, você já quer saber qual é a plataforma, como é que vai ser, o que você vai fazer, sempre dá. Também vocês que são mais jovens, certamente, lidam com isso melhor do que a minha geração, né? Mas é um desafio, né? Então, eu acho que tem um desafio da parte tecnologicamente, de trabalhar, mas é uma emergência, eu acho que não tem alternativa, mesmo com as limitações que isso se apresenta para os professores, né? E para os alunos também, né? Porque nas escolas privadas os alunos têm mais recurso à tecnologia, mas na escola pública os alunos não têm esses recursos, não têm acesso à rede, né? Ao Wi-Fi ou a algum tipo de acesso à internet, mas ainda assim eu acho que é preciso fazer um esforço para que se possa levar algum tipo de conhecimento, de estudo, de aula para esses alunos que estão afastados da sala de aula. E a gente tem que se reinventar como professor. Eu acho que é uma situação emergencial. Não é ideal? Não. A gente vai cometer muitos erros? Certamente. Aulas que deveriam ser dadas de uma maneira, com um nível de profundidade, determinados assuntos que seriam focados, vão deixar de ser, ou vão ser tratados de uma forma mais superficial, ou até mesmo equivocada. Então, eu acho que tem o desafio, que é o desafio da tecnologia, né? E tem o desafio das temáticas também, né? Como é que você, nos tempos de hoje, enfrenta na sala de aula tocar em temas sensíveis, né? Até hoje discutir o problema da pandemia, né? Como é que cada grupo social vê a questão da pandemia e das próprias
iniciativas no sentido de combater a pandemia. Mas eu acho que uma alternativa, quer dizer, que não é a solução, a chave da coisa, mas que eu acho que pode ajudar, é sempre procurar mostrar os diferentes pontos de vista. Diz, olha, tem gente que pensa desse jeito, existe esta narrativa e existe esta narrativa. Como é que você confronta, como é que você verifica essas narrativas? Né? E buscar orientar esses alunos no sentido que eles leiam diferentes fontes, né? Mas eu acredito que muitas pessoas vão se aferrar ao seu ponto de vista inicial e vai ficar preso àquela versão ou àquela interpretação. Mas, de toda forma, eu acho que é importante mostrar que as narrativas não são únicas, né? E que existem narrativas diferentes, né? Que existem memórias em conflito, né? A ideia de você também mostrar o conflito, eu acho que é uma estratégia interessante, não para instigar as pessoas a polarizarem ou radicalizarem, mas mostrar que existem pontos de vista distintos e que numa democracia, num regime democrático, é importante respeitar esses pontos de vista distintos, né? Não existe, assim, digamos, a chave, né, para resolver essas dificuldades ou esses desafios que se colocam para os professores de educação básica. Mas acho que são iniciativas, às vezes, modestas, pequenas, que podem fazer a diferença, ou que podem nos ajudar, ou ajudar esses nossos colegas professores de educação básica a lidar com esse momento muito difícil, que já existia, digamos, já está essa polarização e esse policiamento, né, da atuação dos professores da educação básica, já era anterior à questão da pandemia, né? Talvez agora isso tenha até se acirrado um pouco mais. Eu concordo plenamente que é um grande desafio. E aí, pensando nisso e pensando um pouco, tanto na minha experiência quanto no Rodrigo, pensando no conhecimento na universidade e a formação desses docentes, e o quanto precisamos prepará-los melhor para encarar a educação básica dentro dos cursos de graduação. E aí eu consigo perceber isso, e aí eu acho que a minha formação, e o do Rodrigo dá um exemplo disso, uma mudança um pouco no perfil dos professores que ingressam no meio universitário. Você hoje tem uma tendência maior de professores com passagem pela educação básica. O Rodrigo, por exemplo, atuou durante muitos anos na rede municipal de Caxias. Eu atuei durante muitos anos na rede municipal do Rio, também atuei na rede municipal de Caxias. Então, assim, esses professores acabam trazendo ali uma visão sobre a educação básica, dos seus desafios um pouco diferente. E aí, pensando nisso e nessa dificuldade que eu vejo dos meus alunos, eu, por exemplo, a minha primeira experiência em sala de aula, quando eu cheguei, tomei posse no município do Rio, me entregaram o meu apagador, me apontaram uma sala do 6º ano bem agitada e falaram, pode entrar ali a sua turma, comece a dar aula de história. E todos os desafios que tudo isso trazia na minha formação. Então, pensando nisso, eu fico pensando qual o papel da universidade em relação a isso. Na sua opinião, a senhora acha importante que a universidade valorize cada vez mais essas carreiras plurais para escolher os seus quadros? Olha, eu acho que o seu ponto é muito importante, Adélio. É uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu acho que as licenciaturas nas universidades, em grande parte delas, pelo menos, não se preocupou durante muitos anos em formar os professores para a educação básica. Na verdade, a minha geração que ingressou na universidade, e não é porque nós não tivéssemos experiências na educação básica. Eu, quando entrei na universidade, eu comecei, quando eu me formei, o primeiro trabalho que eu tive foi dar aula para a 5ª e 6ª série, assim como você. E eu não tinha a menor ideia como é que dava aula para a 5ª e 6ª série. As coisas que eu estudei na universidade não tinham nenhuma
como é que se diz? Condições de se contextualizar dentro de uma sala de aula do ensino fundamental, quinta e sexta série naquela ocasião. Então, essa situação prosseguiu. Eu acho que não é só a questão da experiência dos professores de ter atuado na educação básica. Eu acho que vários colegas meus também atuaram na educação básica. Mas é que quando você entrava na universidade, meio que você virava as costas para essa sua experiência, tá? Da educação básica. E aí você se voltava para a pós-graduação. Todo mundo ficava muito focado na ideia de que nós estamos nos cursos de graduação de História, preparando pessoas para serem professores universitários, para serem historiadores, para ingressar na pós-graduação. Com muito pouco interesse e mobilização de pensar assim, 80%, 90% dos nossos alunos aqui vão ser professores de educação básica, né? Eu não sempre, mas mais recentemente, eu comecei a ter muita preocupação com isso. E daí que eu comecei a me envolver com essa questão do Prof. História, que o Prof. História era exatamente essa ideia. Quer dizer, como é que a universidade, né, como é que os cursos universitários vão se ocupar e vão pensar e vão interagir com a educação básica, né? De professores que estão atuando na educação básica. Então, eu acho muito importante e realmente torço muito para que essa nova geração, no caso você, Rodrigo, e outros colegas que nós temos aqui no Instituto de História, né, pensem e atuem na graduação, na licenciatura de História da UFRJ, com essa visão de que esses alunos vão atuar, vão ser professores de educação básica. E que tipo de ensino, né? Como é que vai se fazer essa discussão de maneira que eles aprendam não só as grandes teorias, os grandes debates historiográficos importantes, mas também como é que esse conteúdo pode ser transposto para a atuação desse professor na sua sala de aula no município de Caxias, ou em Copacabana, na quinta série, no ensino médio, mas, enfim, é preciso que haja uma reflexão, quer dizer, de como a gente deve reformular, repensar um pouco das licenciaturas que estão nos nossos cursos de graduação de História. Eu acho que a sua preocupação, eu acho que ela é absolutamente pertinente e muito relevante, porque há uns anos atrás, essa preocupação não estava no horizonte dos professores na época do Departamento de História, no sentido de se preocupar com, de fato, estar contribuindo para a formação daqueles professores que iam atuar na educação básica, né? O foco era muito mais, não que não estivesse se preocupando com a formação, claro, se preocupavam muito, mas se preocupavam muito com a formação no sentido do pesquisador, do professor que vai atuar na universidade e nos estudos na pós-graduação. Obrigada. Boa noite, professora Marieta. Agora eu vou fazer para a minha pergunta. Eu queria saber como nas salas de aula podemos, por meio do tempo presente e das repercussões da memória, trazer uma história mais inclusiva e crítica. Olha, eu acho que essa ideia, né, de você trabalhar discutindo, que é uma coisa que a gente pouco, da minha geração, acho que fez pouco isso, trabalhar muito com os alunos, com as fontes, né? Trazer para a sala de aula as fontes, trazer para a sala de aula a discussão de temas que são relevantes, como a questão do racismo,
como a questão da importância de combater a desigualdade social, né? Então, eu acho que a história do tempo presente, ela tem que, de alguma forma, enfocar, trabalhar com essas temáticas. É claro que eu acho que você não pode trabalhar com essas temáticas, até por conta desses desafios hoje que os professores enfrentam, no sentido de ir lá e de querer dar para o seu aluno a sua visão exclusivamente, porque eu acho que isso, muitas vezes, gera, dentro da sala, uma polarização muito grande. Mas eu acho que você tem que trazer esses temas e mostrar como esses temas estão sendo tratados, até os pontos de vista divergentes, né? Se você está tratando problemas de racismo, né? Problemas de desigualdade social, né? As pessoas que veem que isso não é relevante, que acham que não existe racismo, está entendendo? Então, mas esses assuntos têm que ser trazidos, e têm que ser debatidos, e têm que ser mostrados sempre com esse confronto de pontos de vista e de opinião. Não sei se atendi ao que você estava pensando, mas você pode completar se você achar que não foi suficiente ou não foi suficientemente esclarecedor. Professora, boa noite. Agora eu tenho uma pergunta, que na verdade, como é que a senhora estava falando com relação a esse conflito, né, das memórias, da memória da história, e eu queria saber como é que a gente explica hoje em dia esse apego muito grande à memória individual, né, no que se refere, por exemplo, à ditadura. Olha, eu acho que essa questão realmente, de fato, nós vivemos, como eu disse, um conflito de memórias, né? E eu acho que nos últimos anos foi dominante e em grande medida vitoriosa uma memória e até mesmo uma análise histórica que criticou e que veiculou um tipo de perspectiva de crítica à ditadura militar, né? Então, foi dominante uma memória de muita crítica ao regime militar, às consequências que foram deixadas, e mesmo a questão da repressão política, enfim, várias temáticas efetivamente que foram tratadas em relação ao regime militar. E uma coisa que foi, em certa medida, um pouco surpreendente é que, nesses últimos anos, houve como se fosse uma reviravolta, né? Um conjunto de pessoas veio a público para veicular uma memória de defesa da ditadura militar, né? E, quanto a isso, a gente tem que lidar com isso, né? E aí eu acho que entra a questão do negacionismo, né? Tudo bem, eu acho que as pessoas podem ser favoráveis a achar que foi um regime positivo, né? Achar que não teve tortura, que não ocorreram perseguições, né? Mas é preciso que haja não só as memórias que têm um posicionamento positivo e as memórias que têm um posicionamento negativo em relação a esse evento. E aí é que eu acho, novamente, vou rebater com a questão da importância do lugar da história no tempo presente. É a história que trabalha de acordo com esses princípios, não que o historiador ele seja completamente isento, né? Que ele não tenha nenhum comprometimento, mas se ele dominar as principais ferramentas do seu ofício, ele vai poder fazer uma análise objetiva. A pessoa pode até acreditar que uma ditadura é boa. Existem pessoas que pensam isso, né? Mas você tem de mostrar o que é um regime ditatorial e o que é um regime democrático. A convivência entre os poderes, né? A possibilidade de liberdade de expressão, o que são essas coisas. Então,
ainda assim, poderá haver pessoas que acreditam que isso não é, esses valores democráticos não são relevantes, né? Mas é preciso que se discuta isso, né? Coloque isso na mesa, né? Para que os jovens entendam, né? De alguma forma possam acompanhar os debates contemporâneos na sociedade em que eles estão vivendo. Muito obrigada, professora. Caso não tenha ficado esclarecido algum ponto, porque às vezes é difícil, né, num tempo curto, a gente ir mais profundamente em cada uma dessas questões que tem uma grande relevância, né? Mas eu acho que o historiador ele produz um conhecimento objetivo, mas ele também tem uma ética, né? E essa ética faz com que ele se comprometa com determinados valores, como valores democráticos. Bom, gente, eu vou abrir agora para as perguntas do público, né? Estamos sendo assistidos na página do Instituto de História no Facebook e no canal do evento no YouTube. E lá as pessoas estão fazendo comentários, né? E algumas estão me enviando perguntas, tá? E lá vamos nós. Declaro aberto. A gente vai projetar na tela a primeira pergunta. E, enfim, e aí vamos começar. Maria, até agora é a pergunta da Patrícia Felizardo. Olá, boa tarde. Podemos conectar o Covid-19 como sendo o divisor de águas do tempo presente, conectando os acontecimentos ocorridos e estabelecendo seu lugar na história no presente? Olha, eu acho que essa pergunta é muito interessante, importante. Eu não sei se eu saberia respondê-la plenamente, mas eu vou tentar fazer algumas considerações. Eu acho que esse evento, né, a pandemia do coronavírus, eu acho que ela vai ser um divisor de águas, né, para os historiadores, né? No momento é difícil, porque isso aí não é nem história do tempo presente, é história imediata, quer dizer, a gente está ali na coisa imediata mesmo. Mas eu vejo que, neste momento, um impacto grande e uma certa ruptura, estou falando isso de uma forma um pouco impressionística, tá? Eu acho que nós estamos vivendo um momento, nas últimas décadas, né, nos últimos anos, de uma valorização do presente, coisa que os historiadores, tipo Artaud, chamam de presentismo, né? O que era esse regime de historicidade, como ele define, presentista, né? É exatamente essa ideia, né, de uma hipervalorização do presente, ocasionada a partir de uma aceleração do tempo, né? De uma também exaltação da memória e do testemunho, de um movimento de privilegiar o imediato e de uma preocupação também muito grande de uma imprevisibilidade do futuro. Então, eu acho que nós estamos vivendo um presentismo, né? Como alguns historiadores chamam, que é diferente da história do tempo presente. Eu vejo a história do tempo presente como uma forma dos historiadores trabalharem com essa historicidade chamada presentismo, tá? E uma coisa que me ocorreu é se esse coronavírus, né, ele não está impactando, ou se ele trará uma ruptura para esse regime presentista. Por quê? Porque, de repente, aquela aceleração do tempo, né, aquela exaltação do imediato, né, de você estar o tempo todo numa grande aceleração, né, de repente você ficou congelado, digamos assim. Você entrou no isolamento social. É como se o tempo tivesse uma certa paralisação, né? Tudo
se não parou, né, mas, de grande medida, mudou o ritmo. O ritmo da vida das pessoas tem sido profundamente alterado pelo coronavírus, pelo distanciamento social, né? E a gente não sabe ainda até que ponto, qual o impacto que isso vai ter, né? Se isso é uma coisa que vai ter um impacto imediato, né? ou imediato, quer dizer, só nesse momento em que nós estamos vivendo esse isolamento e que o coronavírus continua, né, fazendo vítimas, enfim, com todas as consequências que nós conhecemos, e se após a descoberta da vacina e a resolução dessa crise sanitária, tudo vai voltar ao que era antes, ou se, de fato, nós vamos iniciar um outro momento, um outro regime de historicidade, né? O Hartog, num artigo que ele publicou, ele até levanta essa hipótese também, embora tem alguns pontos que ele colocou que não esclareceram muito o que ele estava pensando. Mas eu acredito que este momento e essa pandemia e essa crise sanitária vão provocar um impacto na vida das pessoas, na forma como as pessoas se relacionam com a sociedade, com os seus familiares, com o seu trabalho, e se ele ainda existir, né? Eu acho que, de fato, nós vamos ter um impacto muito grande. Não sei se esse impacto trará benefícios, se ele trará melhorias para a sociedade, para os indivíduos, para diminuir a desigualdade social, ou se ele trará ainda maiores dificuldades, maiores crises, talvez econômicas, sociais, mas isso eu ainda acho muito cedo para a gente ter um posicionamento, e eu não me sinto qualificada para ter um posicionamento mais definitivo, só mapear as peças do tabuleiro. Obrigada, professora. A próxima pergunta é do Felipe. Professora, como a superpolarização vivida nos dias atuais afeta a história do tempo presente? Existe perigo na supervalorização dos eventos políticos? Olha, eu acho que essa polarização ela é muito problemática, né? Porque a polarização ela dificulta muito o diálogo, né? Ela dificulta muito a análise mais criteriosa, né? E agora não vejo que essa supervalorização dos eventos políticos possa ser um mal, né? Eu acho que talvez nesse momento os eventos políticos tenham ganho uma dimensão muito grande. E eu acho que os estudiosos, sejam historiadores, sociólogos, cientistas políticos, vão ter que enfrentar, né? Eu acho que existem momentos na história em que alguns momentos econômicos são muito relevantes. Embora eu acho também que, nesse momento, você tem eventos econômicos de uma magnitude imensa, né? Que é a questão da própria crise econômica, do desemprego de milhões de pessoas, né? Acirrando a desigualdade social, né? Eu acho que esse evento é de uma magnitude muito grande. E, além disso, há próprios eventos de caráter científico, né? A questão da inteligência artificial, né? Tem muitas variáveis, né, que estão em curso, né? E eu acho que é difícil até da gente perceber ou afirmar que vai haver uma dominância nos estudos sobre o político, ou sobre a questão econômica, ou sobre a questão dos estudos científicos. Mas são variáveis que, para a gente compreender, né, mas que estão, de alguma forma, imbricadas também, né? E para a gente poder até compreender de forma mais aprofundada, é preciso que os estudiosos possam, de fato, se aprofundar nessas temáticas.
Vamos lá para a última pergunta, professora. Professora Marieta, no sentido de pensar na formação continuada, como podemos estabelecer um diálogo com os professores pedagogos não historiadores que trabalham com o ensino de história nas séries iniciais? Olha, eu acho que esse diálogo é possível, tá? Talvez os professores universitários tenham mais dificuldade, né, de fazer esse diálogo, mas eu acho que ele é possível, eu acho que ele é profícuo, está entendendo? Tanto que, no Prof. História, né, os professores das séries iniciais também podem cursar o Prof. História, né? Também podem discutir e trazer suas questões. Uma coisa, eu fico aqui fazendo uma defesa, uma apologia do Prof. História, porque eu acho que o Prof. História tem sido uma iniciativa muito interessante, pensando até na perspectiva que a Isabelle colocou, né, desse afastamento da universidade durante vários anos, de pouco interesse frente às demandas, às exigências da educação básica, né? Então, eu acho que o Prof. História tem sido uma iniciativa, né, de mobilização dos professores universitários e de entendimento que eles têm um papel no diálogo com a educação básica. Então, eu vejo como uma questão muito importante. Eu acho que os professores das séries iniciais podem se beneficiar também desses debates e dessas discussões, porque eu acho que a importância do Prof. História e de outras iniciativas também não é de você achar que a universidade é a única dona do saber e que vai lá apenas para levar um conhecimento para os professores da educação básica. Mas, na verdade, o que é relevante e importante é essa troca, né? Onde os professores das universidades têm uma experiência de pesquisa, têm uma experiência de determinadas discussões teóricas e historiográficas, mas o tempo todo é preciso que essa experiência da sala de aula, essa experiência desse professor que, de fato, está ali vivenciando todos aqueles desafios, né, do dia a dia com seus alunos, seja das séries iniciais, seja do ensino médio, seja do fundamental, né, possa, de fato, agregar e trazer contribuições relevantes. Eu tive, ano passado, na turma do Prof. História, 2 professores que eram professores do ensino fundamental 1, era tipo terceira série, segunda série, e foi muito interessante e aprendi até muitas coisas com ele quando ele trouxe a sua experiência para lidar com a questão do preconceito racial na sua sala de aula com meninos de acho que do terceiro ano do fundamental. Então, e acho que é muito possível que você discuta problemas de memória, problemas de identidade, problemas de pontos de vista diferentes, né, de respeito ao outro, da alteridade, né, nessas salas de turmas iniciais. Obrigada, professora. Agora nós temos a última pergunta. Vamos ver. É a pergunta do Marcelo. O fato de no Brasil não ter havido uma justiça de transição, como aconteceu no Uruguai, Argentina, e sim uma anistia recíproca que inocentou torturadores por crimes de lesa humanidade, não teria colaborado para que realmente tivéssemos retomado a verdadeira memória e história da ditadura e a sua verdade? Olha, eu acho que essa justiça de transição aqui no Brasil, não ter havido como na Argentina e em outros países, eu acho que é resultado de uma conjuntura política de como foi a ditadura nesses países, como foi a ditadura aqui, como foi a transição aqui negociada, né, que provocou
mudanças nesse processo. Agora, eu não creio que, exatamente porque não houve a punição dessas forças envolvidas com torturas ou com determinados eventos da ditadura militar, que provocou o renascimento de uma memória pró-ditadura militar. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que essa memória estava aí, está entendendo? Eu acho que faz parte de um determinado ponto de vista de determinados grupos sociais, ainda que a gente possa não concordar com elas, e que não creio que isso tenha sido resultado da não punição daqueles que tiveram envolvidos com determinados eventos durante a ditadura militar. Talvez esse posicionamento ele seja muito... Exatamente, eu acho que não teve... eu inverteria essa pergunta, entendeu? Eu acho que, de fato, o tipo de processo político que aconteceu no Brasil de transição já é resultado de uma forma como a sociedade brasileira ou determinados grupos sociais brasileiros, né, se posicionaram. E esses grupos são grupos que hoje defendem ou têm posicionamento para acreditar que uma ditadura é uma coisa positiva. Bom, gente, a gente gostaria muito de continuar, mas, na verdade, o nosso tempo se acabou, né? Então, não deu tempo de fazer todas as perguntas, seja do público ou as nossas mesmo, né? Eu tinha aqui uma lista maior que eu tinha preparado, mas eu queria muitíssimo agradecer novamente a Marieta, porque nosso bate-papo de hoje, na verdade, a gente passou por uma série de temas, o lugar da história do presente, o lugar da história do tempo presente, falamos de educação, nós demos praticamente um sobrevoo, né? E foi realmente muito, muito enriquecedor, Marieta. Obrigado por ter aceitado participar. Eu que agradeço a oportunidade, tá entendendo, de conversar com vocês. A nova geração dos professores do Instituto de História, né? Também dos nossos alunos, né? De graduação. Acho muito positivo que eles estejam engajados e participando dessas iniciativas, né? E também agradeço muito a oportunidade de poder falar de temas que me são muito caros, né? Para mim, falar do Prof. História, falar da educação básica, da importância e do compromisso que a universidade deve ter com a educação básica, com os professores, eu acho que é fundamental, e eu fico feliz por ter tido a oportunidade de, nessa live, mais uma vez, falar sobre esse assunto. E agradeço muito a atenção de vocês. Acho que a gente mudou um pouco a dinâmica, né, desse conjunto de lives, mas eu acredito que talvez tenha sido mais interessante do que se eu ficasse falando sozinha durante 45 minutos. Eu acho que, às vezes, no caso da existência, né, desse diálogo remoto, às vezes se torna um pouco cansativo. Mas muito obrigado mais uma vez. Espero que esse modelo não tenha sido ruim. Não sei, depois vocês me contam se vocês acharam legal a gente fazer esse esquema de pergunta e resposta. Na verdade, o Roda Viva que se cuide. Nós vamos virar concorrência deles agora. Você, com a sua experiência pregressa de jornalismo, está vendo aí jornalistas... Vou mandar o vídeo para minha mãe, ela vai ficar contente, né? Ela vai dizer, eu não disse. Eu acho que eu vou dizer uma coisa, muitas vezes nós criticamos os jornalistas por eles fazerem versões ou pouco aprofundadas ou pouco checadas,
mas eu acho que nós temos muito que aprender coisas com jornalistas, porque eles sabem escrever de uma forma mais interessante do que os historiadores, está entendendo? E eles são capazes, muitas vezes, de veicular as informações de uma maneira que atinge um público mais amplo do que a maneira como nós fazemos, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de falar para o grande público, de fazer